As pessoas já pararam para pensar nos verdadeiros benefícios das nozes que consomem regularmente? À primeira vista, esses presentes da natureza parecem uma opção ideal para um lanche. São compactos, facilmente digeríveis e repletos de nutrientes valiosos. No entanto, é preciso reconhecer que nem todas as variedades de nozes possuem propriedades idênticas. Enquanto certos tipos de nozes demonstram benefícios excepcionais para a saúde de pessoas idosas, outros podem trazer mais malefícios do que benefícios. É por essa razão que este material se propõe a explorar detalhadamente essa questão. Será apresentada uma visão geral dos 3 tipos de nozes mais recomendados para inclusão regular na dieta, bem como de 3 que talvez seja melhor evitar. Com o passar dos anos, as necessidades alimentares humanas mudam, e produtos que antes pareciam inofensivos podem, com o tempo, provocar uma série de condições indesejáveis, como processos inflamatórios, ganho de peso ou até mesmo doenças cardiovasculares. Contudo, ao saber quais nozes realmente promovem a saúde e quais podem ser prejudiciais ao organismo, é possível tomar decisões mais informadas sobre a alimentação. Essa informação valiosa pode ter um impacto significativo na dieta diária de cada pessoa. Nozes que vale a pena consumir. 1. Nozes, um superalimento excepcional para a saúde cerebral. Não é por acaso que as nozes são merecidamente chamadas de alimento para o cérebro há séculos. Sua composição é rica em ácidos graxos ômega 3, que desempenham uma função crucial na manutenção das capacidades cognitivas, contribuem para a redução de processos inflamatórios e oferecem proteção confiável às estruturas cerebrais contra alterações degenerativas relacionadas à idade. Para a geração mais velha, manter a acuidade mental é tão prioritário quanto preservar a resistência física. Nesse contexto, as nozes são um dos produtos mais eficazes para manter a clareza de pensamento a longo prazo. Pesquisas científicas demonstraram de forma convincente que os ácidos graxos ômega 3 ajudam a reduzir significativamente o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Além disso, eles contribuem para a melhoria da memória e da concentração, o que facilita a atividade mental e mantém o envolvimento ativo em processos intelectuais. No entanto, o espectro de propriedades benéficas das nozes não se limita apenas ao cérebro. Essas oleaginosas também contêm uma quantidade significativa de antioxidantes, que desempenham um papel fundamental na proteção das estruturas celulares contra danos causados pelo estresse oxidativo e pelo envelhecimento natural do corpo. Quando os radicais livres se acumulam nos tecidos, eles contribuem ativamente para o desenvolvimento da inflamação, uma condição associada a uma ampla gama de doenças, desde patologias cardiovasculares até artrite. O consumo regular de um pequeno punhado de nozes pode efetivamente combater esse processo destrutivo, ajudando a manter o corpo saudável por mais tempo. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de George, um professor aposentado de 74 anos. Ele sempre teve paixão por resolver palavras cruzadas e ler livros, mas com o passar dos anos começou a notar pequenas falhas de memória, esquecia nomes de conhecidos, perdia constantemente os óculos e tinha dificuldade em encontrar as palavras certas. Seu médico recomendou aumentar o consumo de ácidos graxos ômega 3, e George decidiu adicionar diariamente um punhado de nozes ao seu café da manhã. Após alguns meses, ele sentiu uma melhora notável, tornou-se mais organizado e focado, e seus familiares perceberam que ele participava mais ativamente das conversas em família. George não recorreu a mudanças drásticas em seu estilo de vida, apenas fez uma pequena, mas extremamente significativa, adição à sua rotina diária. Além do impacto benéfico nas funções cognitivas, as nozes também demonstram excelentes resultados na manutenção da saúde cardiovascular. Elas contribuem para a redução do nível de colesterol ruim e melhoram a circulação sanguínea. Ao contrário de alguns outros tipos de nozes, as nozes possuem um teor calórico relativamente baixo, o que as torna uma excelente escolha para idosos que controlam cuidadosamente o nível de açúcar no sangue. É importante apenas observar a moderação nas porções. Apesar de seu alto valor nutricional, elas ainda são calóricas, portanto, um pequeno punhado é suficiente para obter todos os benefícios sem consumo excessivo. Assim, se uma pessoa procura uma maneira simples e natural de proteger seu cérebro, reduzir processos inflamatórios e manter a saúde do coração, as nozes serão uma excelente adição à sua dieta. E o que é especialmente agradável, elas têm um sabor agradável, são versáteis no uso e facilmente integráveis em vários pratos. Podem ser usadas como cobertura para saladas, adicionadas à aveia ou consumidas como um lanche saudável e independente. 2. Amêndoas, um verdadeiro tesouro de nutrientes vitais. As amêndoas são há muito tempo consideradas, com razão, um dos tipos de nozes mais benéficos, e essa afirmação tem fundamentos sólidos.
Elas são extremamente ricas em nutrientes essenciais que apoiam uma ampla gama de funções corporais, da saúde cardiovascular à força óssea. Isso as torna uma excelente escolha para idosos que buscam manter o bem-estar geral. Graças ao seu equilíbrio ideal de gorduras saudáveis, proteínas de alta qualidade e fibras alimentares, as amêndoas fornecem um fluxo estável de energia, sem provocar flutuações bruscas nos níveis de açúcar no sangue. Essa propriedade é especialmente valiosa para a geração mais velha que monitora cuidadosamente os níveis de glicose. Uma das principais razões para o alto valor das amêndoas é o seu significativo teor de vitamina E. Este poderoso antioxidante desempenha um papel fundamental na proteção das células da pele contra danos, contribui para a redução de processos inflamatórios e até retarda o aparecimento de sinais visíveis de envelhecimento. Muitos idosos enfrentam problemas como pele seca e afinada, mas a inclusão regular de amêndoas na dieta pode ajudar a manter sua condição saudável de dentro para fora. É importante notar que a vitamina E não é útil apenas para a pele. Ela também apoia ativamente o funcionamento normal do cérebro, ajudando a prevenir o desenvolvimento de deficiências cognitivas. Em seguida, deve-se notar seu valor inestimável para o fortalecimento do sistema ósseo. Com a idade, os ossos humanos perdem naturalmente sua densidade, o que aumenta significativamente o risco de fraturas e o desenvolvimento de osteoporose. As amêndoas são ricas em magnésio e cálcio, dois minerais criticamente importantes que contribuem para a manutenção da força óssea e a prevenção de sua desmineralização ao longo do tempo. Para idosos que, talvez, não recebam cálcio suficiente de produtos lácteos, as amêndoas podem ser um excelente complemento à dieta, visando o fortalecimento dos ossos. Como ilustração, podemos lembrar de Margarete, uma enfermeira aposentada de 69 anos que sempre dedicou atenção especial à sua saúde. Quando ela completou cerca de 60 anos, começou a notar certas mudanças na condição de sua pele. Ela se tornou mais seca, frágil e menos elástica. Além disso, ela estava preocupada com o risco de desenvolver osteoporose, já que sua mãe sofria de enfraquecimento ósseo na velhice. Por recomendação de seu médico, Margarete começou a consumir diariamente um pequeno punhado de amêndoas como lanche. Após alguns meses, ela notou que sua pele parecia e se sentia significativamente mais saudável, e ela se sentiu muito mais confiante, percebendo que estava tomando uma atitude simples, mas muito eficaz, para proteger seus ossos. As amêndoas também contribuem ativamente para a manutenção da saúde do coração, ajudando a reduzir o nível de colesterol ruim e melhorando a circulação sanguínea. A combinação harmoniosa de gorduras monoinsaturadas e fibras alimentares ajuda a manter as artérias limpas, reduzindo assim o risco de doenças cardíacas. E para aqueles que monitoram cuidadosamente seu peso, as amêndoas podem ser uma excelente opção para um lanche. Apesar de seu teor calórico relativamente alto, o significativo teor de proteínas e fibras contribui para uma sensação prolongada de saciedade, prevenindo assim o excesso de alimentação. Independentemente de a pessoa preferir saboreá-las cruas, torradas ou na forma de manteiga de amêndoa, essas pequenas nozes possuem um valor nutricional verdadeiramente sério. É importante apenas certificar-se de escolher variedades sem sal, pois o excesso de sódio pode anular muitos dos benefícios cardiovasculares. 3. Pistaches. Um excelente lanche para a saúde do coração. Quando se trata de tipos de nozes que contribuem para o fortalecimento da saúde geral, os pistaches são frequentemente e injustamente deixados de lado, o que é um grande erro. Essas minúsculas bombas de energia verde são ricas em antioxidantes, fibras alimentares e gorduras saudáveis, que proporcionam uma série de benefícios, especialmente valiosos para pessoas idosas. Independentemente de a pessoa buscar manter a saúde do coração, normalizar o nível de açúcar no sangue ou melhorar os processos digestivos, os pistaches representam uma das melhores opções de nozes para incluir na dieta diária. Uma das qualidades mais notáveis dos pistaches é a sua comprovada capacidade de apoiar a saúde cardiovascular. Eles contêm uma alta concentração de poderosos antioxidantes, como luteína e gama-tocoferol, que ajudam eficazmente a reduzir as reações inflamatórias e a proteger os vasos sanguíneos de danos. Essa circunstância adquire particular importância para os idosos, pois com o envelhecimento, os problemas relacionados ao sistema cardiovascular tornam-se cada vez mais relevantes. Numerosos estudos demonstraram que o consumo regular de pistaches pode contribuir para a redução do colesterol ruim, LDL, e, ao mesmo tempo, aumentar o colesterol bom, HDL, melhorando assim a função cardíaca geral e diminuindo o risco de desenvolver doenças cardíacas. Outro benefício-chave dos pistaches reside no seu efeito favorável sobre os níveis de açúcar no sangue. Ao contrário de alguns outros lanches que podem causar picos e quedas bruscas e indesejáveis de glicose, os pistaches são caracterizados por um baixo índice glicêmico.
Isso significa que eles ajudam a manter um nível de açúcar no sangue estável e uniforme. Essa característica é uma excelente notícia para idosos que sofrem de diabetes ou estão em estado de pré-diabetes. A combinação de fibras alimentares, proteínas e gorduras saudáveis retarda o processo de absorção de açúcar na corrente sanguínea, prevenindo assim flutuações perigosas que podem levar à fadiga, tontura e complicações de saúde a longo prazo. Como exemplo, podemos considerar a história de Daniel, um homem de 71 anos que, por muitos anos, enfrentou dificuldades no controle de seus níveis de açúcar no sangue. Seu médico recomendou ajustar a dieta, incluindo mais alimentos que contribuíssem para a estabilização da glicose. Como resultado, Daniel começou a consumir diariamente um punhado de pistaches após o almoço, substituindo seu lanche doce habitual. Ele não apenas notou uma melhora nos indicadores de açúcar no sangue, mas também descobriu que permanecia saciado por mais tempo, o que o ajudava a evitar lanches desnecessários entre as refeições principais. Foi uma mudança relativamente pequena em sua dieta diária, mas teve um impacto positivo significativo em sua saúde geral. Os pistaches também demonstram excelentes propriedades para a manutenção de uma digestão saudável. Eles estão entre as nozes mais ricas em fibras, o que os torna um meio natural e eficaz para manter a regularidade intestinal e garantir o funcionamento ideal do intestino. Muitos idosos enfrentam o retardo dos processos digestivos ou problema de constipação, e a introdução de mais fibras alimentares em sua dieta pode ajudar significativamente a manter o funcionamento normal do intestino. Além disso, a fibra serve como meio nutritivo para as bactérias benéficas que habitam o intestino, que desempenham um papel fundamental em uma ampla gama de funções corporais, desde a manutenção do sistema imunológico até a garantia da clareza mental. Outra razão convincente para preferir os pistaches é que eles contêm naturalmente menos calorias em comparação com muitos outros tipos de nozes. Graças a uma maior proporção de proteína para a gordura, eles representam uma excelente opção para aqueles que buscam um lanche saciante sem consumir uma quantidade excessiva de calorias extras. E como os pistaches são frequentemente vendidos com casca, eles promovem uma abordagem consciente à alimentação. A pessoa precisa fazer um pequeno esforço para extrair cada noz, o que ajuda a prevenir o excesso de alimentação sem sentido. Assim, se a pessoa busca um lanche saboroso e rico em nutrientes que apoia a saúde do coração, ajude a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e melhore a digestão, os pistaches são uma excelente escolha. É importante apenas certificar-se de escolher variedades sem sal para evitar o consumo desnecessário de sódio. Nozes que devem ser evitadas. 1. Castanhas de caju, um risco oculto para a saúde dos idosos. As castanhas de caju, apesar de sua popularidade e sabor agradável, carregam certos riscos dos quais as pessoas idosas devem estar cientes. Embora essas nozes contenham uma série de nutrientes benéficos, elas também possuem desvantagens ocultas que podem torná-las uma escolha não tão ideal para idosos. Um dos problemas mais significativos associados às castanhas de caju é o alto teor de oxalatos, que podem contribuir para a formação de cálculos renais, um problema que se torna mais comum com a idade. Os oxalatos são compostos naturais presentes em muitos alimentos vegetais, mas em grandes quantidades eles reagem com o cálcio no corpo, formando cálculos renais agudos e extremamente dolorosos. Para idosos que já tiveram casos de cálculos renais ou têm outros problemas relacionados à função renal, o consumo de castanhas de caju pode aumentar significativamente o risco de ocorrência dessas dolorosas formações. Ao contrário de outras nozes que podem, de fato, ajudar a prevenir a formação de cálculos renais, as castanhas de caju ocupam um dos primeiros lugares em teor de oxalatos. Isso as torna uma noz que deve ser consumida em quantidades estritamente moderadas ou completamente excluída da dieta, se a saúde renal for uma preocupação séria. Outro problema associado às castanhas de caju reside no seu teor relativamente alto de carboidratos em comparação com outros tipos de nozes. Enquanto a maioria das nozes contém poucos carboidratos e não afeta significativamente os níveis de açúcar no sangue, as castanhas de caju contêm mais açúcares naturais que podem causar um pequeno, mas perceptível, aumento nos níveis de glicose no sangue. Para idosos que sofrem de diabetes ou buscam manter níveis estáveis de açúcar no sangue, as castanhas de caju podem não ser a melhor opção para inclusão na dieta. Como exemplo, podemos considerar Ellen, uma aposentada de 68 anos que adicionava ativamente castanhas de caju à sua dieta, atraída por sua textura cremosa e sabor suave. Ela as consumia com prazer em misturas para lanches e como um deleite independente. No entanto, com o tempo, ela começou a sentir desconforto periódico na região dos rins. Após consultar seu médico, ela descobriu que os oxalatos contidos nas castanhas de caju poderiam estar contribuindo para seus problemas renais. Ela decidiu substituí-las por nozes com baixo teor de oxalatos, como amêndoas e nozes,
e logo seus sintomas melhoraram significativamente. As castanhas de caju também se destacam pelo alto teor calórico e significativo teor de gorduras, o que significa que é fácil exagerar no consumo sem perceber. Um pequeno punhado pode parecer insignificante, mas essas calorias extras podem se acumular rapidamente, levando a um ganho de peso indesejado ao longo do tempo. Para idosos que buscam manter um peso saudável e evitar sobrecarga desnecessária nas articulações, limitar o consumo de alimentos altamente calóricos, como as castanhas de caju, é um passo razoável e justificado. Embora as castanhas de caju contenham gorduras e minerais benéficos, seus riscos potenciais muitas vezes superam seus benefícios para uma categoria específica de idosos, especialmente aqueles com problemas renais, níveis instáveis de açúcar no sangue ou que monitoram cuidadosamente seu peso. 2. Castanhas de macadâmia. Excesso de gordura com benefício limitado. As castanhas de macadâmia possuem uma textura rica e amanteigada, o que as torna uma escolha popular tanto para lanches quanto para uso em produtos de panificação. No entanto, quando se trata de manter a saúde de pessoas idosas, elas podem não ser a opção mais ideal. Embora essas nozes contenham alguns nutrientes benéficos, seu teor extremamente alto de gordura e calorias pode criar mais problemas do que benefícios, especialmente para a geração mais velha que busca controlar seu peso, cuidar da saúde do coração ou regular os níveis de colesterol. Um dos problemas mais significativos associados às castanhas de macadâmia é a sua composição de gordura. Embora as gorduras saudáveis sejam uma parte integrante de qualquer dieta, a macadâmia contém uma quantidade excepcionalmente grande de gordura total. Aproximadamente 75% de suas calorias provém exclusivamente de gorduras. Isso as torna uma das nozes mais calóricas, o que significa que é fácil exagerar no consumo sem perceber. Ao contrário de nozes como amêndoas e nozes, que fornecem uma combinação equilibrada de gorduras saudáveis e proteínas, as castanhas de macadâmia são predominantemente compostas de gordura, com uma quantidade muito insignificante de proteína ou fibra para manter o equilíbrio. Robert, um vendedor aposentado de 73 anos, comprovou isso por experiência própria. Ele adorava o sabor das castanhas de macadâmia e as considerava um lanche saudável. No entanto, após vários meses de consumo regular, ele notou que seu peso começou a aumentar. Seu médico indicou que, apesar de seu valor nutricional, as castanhas de macadâmia contribuíam para o consumo excessivo de calorias, sem fornecer proteína ou fibra suficientes para que Robert se sentisse saciado. Quando ele a substituiu por nozes mais equilibradas, como pistaches e amêndoas, tornou-se significativamente mais fácil para ele manter seu peso e nível de energia. Outro problema associado às castanhas de macadâmia reside em seu impacto na saúde do coração. Embora contenham gorduras monoinsaturadas, que geralmente são benéficas para o coração, elas carecem dos ácidos graxos ômega 3 presentes nas nozes, ou do alto teor de fibras, como nas amêndoas. Isso significa que elas não proporcionam o mesmo nível de benefícios cardiovasculares que outros tipos de nozes. Para idosos que buscam melhorar a saúde do coração, a escolha de nozes com perfil nutricional mais ideal, como as ricas em fibras, antioxidantes e ômega 3, é mais razoável e justificada. Além disso, as castanhas de macadâmia são frequentemente vendidas salgadas ou aromatizadas, o que pode levar ao consumo excessivo de sódio. O excesso de sódio pode contribuir para o aumento da pressão arterial, retenção de líquidos e aumento da carga sobre o coração, problemas que muitos idosos já enfrentam. Mesmo as variedades sem sal ainda não contêm fibra ou proteína suficientes para justificar seu alto teor de gordura e calorias. As castanhas de macadâmia, sem dúvida, podem ser muito saborosas, mas para idosos focados no controle de peso, saúde do coração e nutrição geral, existem opções muito mais preferíveis. 3. Nozes aromatizadas ou açucaradas, açúcares ocultos e aditivos indesejáveis. Nem todas as nozes possuem as mesmas propriedades. Embora as nozes cruas ou levemente torradas tragam benefícios significativos para a saúde, as variedades aromatizadas, açucaradas ou muito salgadas podem trazer mais malefícios do que benefícios, especialmente para pessoas idosas. Muitas dessas nozes processadas contêm açúcar adicionado, aromatizantes artificiais e excesso de sódio, transformando o que deveria ser um lanche saudável em uma ameaça oculta para o organismo. Embora possam ter um sabor muito atraente, seu consumo pode levar a sérios problemas de saúde, como picos de açúcar no sangue, aumento da pressão arterial e intensificação de processos inflamatórios. Um dos problemas mais significativos relacionados às nozes aromatizadas ou açucaradas é a sua composição de açúcar. Muitos fabricantes cobrem suas nozes com mel, caramelo ou chocolate, o que pode elevar drasticamente os níveis de açúcar no sangue. Isso é especialmente perigoso para idosos que sofrem de diabetes ou estão em estado de pré-diabetes,
pois esses açúcares ocultos podem contribuir para o desenvolvimento de resistência à insulina e complicações de saúde a longo prazo. Mesmo nozes que parecem apenas levemente doces, como amendoim com mel ou amêndoas com canela, podem conter muito mais açúcar do que se pode supor, às vezes tanto quanto em uma barra de chocolate completa. Em seguida, surge o problema do excesso de sódio. Muitas nozes embaladas são torradas com uma quantidade excessiva de sal, o que pode contribuir para o aumento da pressão arterial e levar à retenção de líquidos no corpo. Essa circunstância é particularmente preocupante para idosos com doenças cardíacas, renais ou pressão alta já existente. Com o tempo, o consumo de muito sódio pode criar uma carga adicional sobre o sistema cardiovascular e aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Lembremos de James, um homem de 70 anos que sinceramente acreditava estar fazendo uma escolha inteligente ao trocar batatas fritas por nozes aromatizadas. Ele consumia com prazer variedades com sabor de churrasco e mel. No entanto, com o tempo, sua pressão arterial começou a subir constantemente. Quando ele finalmente examinou cuidadosamente os rótulos nutricionais, percebeu com surpresa que seu lanche saudável estava repleto de sódio e açúcar adicionado. Ele decidiu mudar para nozes cruas sem sal e quase imediatamente notou uma melhora em seus níveis de energia e saúde geral. Além de açúcar e sal, muitas nozes aromatizadas contêm conservantes artificiais e óleos indesejáveis. Algumas marcas usam óleos hidrogenados, que são uma fonte de gorduras trans, um dos tipos de gordura mais prejudiciais à saúde do coração. Essas gorduras podem aumentar o colesterol ruim, diminuir o colesterol bom e contribuir para o desenvolvimento de processos inflamatórios, o que, em conjunto, aumenta significativamente o risco de problemas graves de saúde, como derrames e ataques cardíacos. Se a pessoa gosta de nozes, mas busca evitar riscos potenciais, a melhor abordagem será a escolha de variedades cruas sem sal. Se a preferência for por um pouco de sabor adicional, pode-se torrá-las levemente em casa usando temperos saudáveis para o coração, como canela, cúrcuma ou uma pitada de sal marinho. Dessa forma, a pessoa controla totalmente a composição de sua comida e evita aditivos ocultos que frequentemente estão presentes em nozes processadas. Embora as nozes possam ser uma adição fantástica à dieta, a forma como são preparadas faz uma diferença colossal. A escolha de nozes naturais e integrais, em vez de variedades doces, salgadas ou aromatizadas, é a maneira mais eficaz de obter todos os potenciais benefícios para a saúde, evitando quaisquer efeitos colaterais indesejáveis. Considerações finais. Agora que foi realizada uma análise detalhada das melhores e menos adequadas nozes para pessoas idosas, é hora de resumir. Nozes, amêndoas e pistaches representam uma excelente escolha, pois são ricos em ácidos graxos ômega 3, gorduras benéficas para o coração e fibras alimentares que promovem uma digestão saudável. Esses tipos de nozes apoiam ativamente as funções cognitivas, contribuem para o fortalecimento do tecido ósseo e ajudam a manter níveis estáveis de açúcar no sangue, o que os torna alguns dos mais valiosos para a inclusão diária na dieta. Por outro lado, castanhas de caju, castanhas de macadâmia, bem como nozes aromatizadas ou açucaradas, estão associadas a certos riscos dos quais os idosos devem estar cientes. Sejam problemas potenciais com a formação de cálculos renais, excesso de gordura e calorias, ou açúcares e sódio ocultos, essas nozes, quando consumidas regularmente, podem trazer mais malefícios do que benefícios. A principal conclusão de tudo o que foi dito é a seguinte: as nozes podem ser uma fonte incrivelmente valiosa de nutrientes, mas a escolha dos tipos certos e seu consumo moderado são cruciais para a saúde. Se a pessoa anteriormente consumia nozes menos benéficas como lanche, talvez seja a hora de substituí-las por opções mais saudáveis que realmente contribuirão para seu bem-estar. E se a pessoa já desfruta de nozes, amêndoas e pistaches, deve continuar assim. Seu corpo certamente a agradecerá a longo prazo.